naquilo que se propõe. O que é mais importante para você? Boa noite, obrigado pelo convite. Também é um prazer estar participando aqui do programa com vocês. Bom, eu tenho por característica minha ser um jogador versátil. Na minha vida eu aprendi a jogar várias posições e procurar ajudar a equipe da melhor maneira que eu posso. Hoje eu estou jogando como um segundo volante. Na verdade, não é um segundo volante, nós jogamos com 3. Eu jogo do lado direito, o Rony está jogando no centralizado e o Renato. Mas o que eu percebo? Para que a equipe tenha um equilíbrio maior, às vezes eu tenho que recuar um pouquinho. Então, para a saída de bola, eu baixo um pouquinho para a gente sair com mais qualidade. Quando está atacando, eu não posso ir também o tempo todo atacar a área, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Por quê? Porque a equipe perde o equilíbrio. Então, essa noção, essa inteligência tática é o que eu procuro fazer para que eu me adapte nessa posição. Agora, a equipe está crescendo, a equipe está indo bem. Se você me perguntar qual é a tua função preferida, é segundo volante? Vou dizer para você não. Eu gostaria de jogar mais à frente, mais perto do gol, fazendo gol e estando atacando mais e tudo. Aliás, você se cobra muito sobre assistências e gols, né? Na verdade, eu me cobro porque eu quero estar sempre no meu melhor. E o meu melhor, às vezes, é dando assistência e gol, porque eu tenho... Minha característica é essa. Agora, às vezes, também o meu melhor é ajudar a equipe, é defender, é se posicionar bem, é orientar um jogador. Então, tem várias formas de você ajudar. E eu fico feliz quando eu consigo fazer isso, né? Hoje, numa função um pouquinho mais recuada, mas dando o meu melhor sempre, ajudando, e a equipe está crescendo, e eu estou crescendo também individualmente. A equipe está começando a ter um encaixe, um entrosamento maior. Mudamos o sistema, estamos jogando num losango, os adversários têm tido um pouco de dificuldade de encontrar esse encaixe. Defensivamente tem sofrido pouco, então a gente está buscando um equilíbrio. São 1 mês e meio, se eu não me engano, de temporada. Sim. Então é muito cedo. Princípio ainda. Mas mostra que a equipe tem poder de evolução. Mas teu nome é regularidade também. Nos times onde você mais atuou aí, em cima do material passado aqui pelo Acas Felliger, que trabalha com você já há bastante tempo na tua comunicação, no Internacional foram 102 jogos com 56 vitórias, 22 gols e 17 assistências. Você jogava a maior parte do tempo aberto pela esquerda, e foi escolhido o melhor jogador das finais da Copa Libertadores de 2010, né? Isso. No Dnipro, na Ucrânia, 108 jogos com 62 vitórias, 19 gols e 17 assistências. No Grêmio, de 14 a 16, quando você retornou da Ucrânia, 107 jogos, 57 vitórias, 19 gols e 19 assistências. Aí empate entre gols e assistências. E agora no Corinthians, até aqui, 95 jogos, quando o programa estiver sendo exibido pela primeira vez, 96, porque vai ser logo depois do jogo contra o Santo André, 41 vitórias, 10 gols e 13 assistências. Podem ser 11 gols e 14 assistências também. Quer dizer, você consegue manter uma média bastante respeitável. Isso é interessante, é uma das coisas mais difíceis no futebol, né? É você manter uma constância durante bastante tempo. A gente vê muitos jogadores que conseguem despontar para o futebol e ter uns 2, 3 anos de carreira lá em cima e daqui a pouco se acomodam e acabam caindo naturalmente. Queria que a maioria até. Que é a maioria. Então a consistência no futebol é algo que é difícil de adquirir. E aí entra muito a questão individual do atleta. É você ser atleta. Eu sou atleta, eu não sou jogador, eu sou um atleta. Eu me cuido, eu faço o que é preciso. A minha vida toda. Eu trabalho com personal trainer fora, já tem 12 anos na minha carreira. Eu entendi que isso diminui as lesões, diminuindo as lesões. Eu estou jogando mais tempo, estou aparecendo mais, minha chance de fazer mais gols, fazer mais assistência, de ajudar. Ou seja, ao invés, o personal sai muito barato para mim, porque no final de contas, no final do mês, eu estou trabalhando. Duro seria se eu não usasse o dinheiro para gastar com o personal, não me cuidasse e vivesse machucado. Então, essa consciência eu sempre tive. É o chamado investimento, né? Eu invisto em mim. O maior e melhor investimento que o ser humano tem é nele próprio. E na nossa carreira é assim. Para você ter uma carreira consistente, você tem que ir no seu limite. Qual é o seu limite? Você tem que buscar esse limite. Então, isso eu sempre tive uma cabeça de desenvolvimento, de crescer. Eu preciso melhorar. Eu posso melhorar? No que eu posso melhorar? Como fazer? Então, desde muito cedo, desde 20 anos, eu tinha um personal na época, ele era espanhol, ele era meu fisioterapeuta também na Ucrânia, a gente começou a trabalhar junto e depois disso não teve mais volta. Então, esse entra o mérito do jogador, porque você passar por tantos clubes e manter desempenho é porque não foi sorte, foi muito trabalho.
Sim, sem dúvida. Paulo Andrade, que fatalmente narrará na Copa Libertadores assistências e gols do Juliano pelo Corinthians. Possivelmente. Já narrei na passagem dele, principalmente pelo futebol do exterior, né? A bela passagem por vários países. Você falou ajudar, né? Foi uma palavra que você repetiu algumas vezes, que você está sempre em campo pensando em ajudar da melhor forma possível. Eu queria saber sobre a ajuda que vocês, os trintões no bom sentido, e o Corinthians tem trintões de primeiríssimo nível, que tipo de ajuda vocês dão para os jovens? Porque o Corinthians tem essa cara, né? Os experientes, né? Os mais badalados, por tudo aquilo que fizeram em suas carreiras, e você é um deles, e os jovens talentosos, alguns já até negociados. Como é que funciona essa mescla e o papel de vocês na ajuda do desenvolvimento da molecada? Você citou o Rony, que joga muitas vezes ao seu lado, por exemplo. Bom, esse é um trabalho muito importante, porque é um trabalho que não fica só dentro do campo. Isso é uma experiência de vida. E eu citei o Rony, cito ele bastante, porque é um menino que colou em mim no ano passado. E desde então ele mudou muito a maneira de ver, de se enxergar. E eu disse para ele, você precisa investir em você, você tem muito potencial, acredita em você. Para de olhar comentário no Instagram, para de olhar o que o torcedor acha. Se você jogar bem, eles vão dizer que jogou bem, jogar mal, vão te xingar. Então, você não é influenciado pela opinião dos outros. Você tem que saber quem você é e confia no seu trabalho, que você é bom, a tua capacidade física. Mostrei para ele algumas coisas e ele falou, pô, você tem razão. E a partir disso ele mudou a mentalidade. Então, às vezes, é uma conversa de um jogador mais velho com um jogador mais novo, faz ele abrir a cabeça, o entendimento e dizer, poxa, eu posso seguir o exemplo dele porque deu certo para ele, está dando resultado. E a partir de então ele começa a desenvolver. Dentro de campo é a orientação mais do que tudo. É você posicionar e falar para o menino, não é por aí, ó, você está carregando muita bola, Adson, peraí, não, solta que é melhor para a equipe. Não, tá bom. Então essa orientação fecha, fala comigo. Então essa mescla de juventude com um jogador mais experiente é isso que vai fazer a equipe ser consistente. Nós precisamos dos jovens. Às vezes tem jogo que é um jovem que vai decidir para nós. A gente tem, por experiência, o nosso poder de decisão é um pouco diferente. Então, a capacidade de decidir é maior. Mas o jogador jovem, ele tem perna. Então, muitas vezes vai ter jogada que, às vezes, um mais experiente não vai chegar e o menino vai chegar. E vai ter jogada que nós precisamos do experiente achar um passe onde o menino não conseguiu ver. Então, essa mescla é interessante. Então, se a gente faz isso, os mais velhos conversam com os mais novos fora e dentro de campo. Agora, fora de campo, você precisa falar também a linguagem dos mais jovens. E viu, Pedro, eu estava conversando com o Fábio Santos, que também é da ala dos trintões, e ele me dizia que vocês estavam tomando café da manhã outro dia, você, ele e o Renato Augusto. E aí começaram com o assunto de Big Brother e tal, e você não sabia nada. Aí começou o assunto de NBA e você não sabia nada. Eu vi outro dia, não sei se era um vídeo recente ou não, alguém te falando alguma coisa de TikTok. O que é TikTok? Você não tá trintão, você tá quase um sessentão. Sou careta. Nós somos dois, viu? É engraçado isso, porque realmente o pessoal fala sobre isso. E eu acompanho um pouco. Para ser bem honesto com vocês, eu não assisto TV. Tenho 3 filhos, cara. Não é que você não queira. Não é que eu não queira. Eu jogo, às vezes, eu jogo 2 vezes na semana, concentra e vai e volta, e daí você já volta a concentrar, já treina de manhã, às vezes treina à tarde. Aí você não tem tempo com a sua família. Pô, para mim, família, para mim é um pilar meu, é a minha base. Então, quando eu tenho tempo, que é pouco, eu uso com os meus filhos. Claro que você pode assistir um filme com os filhos? Pode, não estou falando que você não deve assistir. É que eu uso o meu tempo em coisas que para mim são produtivas. Brincar com os meus filhos, ler um livro, fazer algo diferente, isso para mim é hobby, é entretenimento. Como é para os outros. Para alguns, o outro é um videogame, o outro Agora, em rede social, você quer distância? Muito pouco. Assim, eu tenho alguém que toma conta das minhas redes, eu vejo muito pouco. Para não ser influenciado, como eu disse, nem para o bem nem para o mal. Porque você jogou bem, você sabe que o pessoal vai estar dizendo assim, parabéns, jogou muito. Jogou mal, você vai lá ver o comentário e aí fala, eita, era melhor não ter visto. Por quê? Porque o ser humano é assim, você pode fazer 10 coisas num dia, você fez 9 boa, você não lembra da 9. Se você fizer uma errada, você vai dormir com aquela uma errada. Então a notícia negativa é assim, aí você olha lá, tem 100 comentários top, tem um ruim. Você vai falar assim, cara, o que esse cara tá falando, mano? Cara, você vai dormir com aquilo. Então, por essa razão, eu acabo me afastando um pouquinho. Juliano, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Você falou muito de como você deu um passo atrás, você pensou nos outros. Você falou muito de como você auxilia os jovens na pergunta do Paulo.
Eu queria entender como você foi auxiliado, se é que você foi auxiliado. Essa decisão do recuo e deixar que ele está um pouco mais à frente, mais à vontade e sustentar ele para eles jogarem, ela é só sua? Eu queria entender como é que passa. Vocês tiveram uma mudança muito comentada de comando técnico. Ela foi comentada com o Lázaro. O que o Lázaro trabalha com vocês? Porque eu acho que domina o noticiário a questão da relação pessoal que aconteceu com o Vitor, quem não se dava bem com o Vitor. Eu queria entender o trabalho dentro de campo. Que mudança que tem impacto, tem dedo do Lázaro, como você é auxiliado nisso e o que ele faz de diferente. Porque esse Juliano também, hoje, se é que você acredita assim, rende mais ou o Corinthians pode render mais. Onde é que está o dedo dele nisso? Bom, o Lázaro, ele está nesse momento por mérito dele, né? E não é algo que ele caiu de repente e colocaram, vamos arriscar. É alguém que já está no futebol há muito tempo. Ele foi auxiliar dos melhores, na minha opinião. Então, ele cresceu vendo futebol, vendo questões táticas, estudando, sabendo como lidar, a questão de equipe, de ambiente, de conversa, a questão pessoal. Então, ele conhece todos os jogadores. E o fato dele conhecer isso dá uma vantagem muito grande. Ele colocou as ideias que ele tem e ele entendeu as características da equipe. Não adianta a gente começar a jogar em transição se nós temos uma equipe que gosta de jogar com bola. Não vai, não funciona. Você pode ir uma vez ou outra, mas você tem dificuldade. Quando você consegue encaixar as peças e você melhora o sistema, a questão, o jogador fica livre para poder criar e começa a performar melhor. No meu caso, particularmente, ele chegou para mim e disse assim, no início da temporada, Juliano, eu quero trazer esse losango com bola. Eu te vejo jogando aqui, na direita, te vejo jogando na esquerda, te vejo jogando aqui na ponta do losango e eu também te vejo jogando de extremo, que talvez eu precise de alguma oportunidade. Então, são essas as posições que eu te vejo. Não são poucas. Ou seja, eu falei, Fê, pode contar comigo. Falei, da minha parte, você é o treinador, você decide, faça o que você achar melhor para a equipe e não tem problema nenhum. Se você achar que eu não tenho que iniciar, tá tudo bem. Até aconteceu um episódio desse, dele me chamar e falar assim, Juliano, você não vai começar esse jogo. Recente. Você não vai começar jogando esse jogo, estava entre você e o Rony, vai começar o Rony e você vai segurar. Falei, tá tudo bem, vamos embora. Eu sei, porque era o momento, era o melhor para o time. Eu entendi. Então, essa comunicação aberta de você dizer, olha, faz isso aqui. E depois o entendimento individual. Por quê? Porque eu entendi que para eu poder jogar nesse sistema, eu teria que recuar um pouquinho e dar o equilíbrio que a equipe precisava. Então, se eu jogasse como eu jogava o ano passado, no sistema de losango, se eu começar a sair, a equipe perde o equilíbrio. Daí tem o Adson, daí tem o Renato, daí tem eu, vai ficar só o Rony no meio. Aí a gente vai sofrer muito defensivamente. Por essa razão, eu falei, como é que eu jogo aqui nesse time? Na posição que é mais concorrida, né? Maicon, Fausto, Rony, Cantilho, são muitos jogadores de muita qualidade. Como é que eu me encaixo aqui? Renato, Paulinho. Falei, eu quero jogar. Como é que eu me encaixo? Falei, então aí foi que eu fui me adaptando. Quando eu entendi que eu ia fazer uma posição um pouquinho mais recuada, eu conscientizei e disse, eu tenho que jogar diferente. Eu não preciso pensar tanto lá na frente. E aí, por característica, eu comecei a dar uma saída melhor para a equipe de trás. E nas vezes que eu fui, porque não foram tantas as vezes, mas as vezes que eu fui muito mais eficiente. Tanto é que teve 2 jogos seguidos que eu dei assistência, que eu participei bastante, consegui finalizar. Então, eu consegui me encaixar. Não a ideia não é seguir com a temporada de caça ao Vitor Pereira, não. 20 dias atrás, o Fagner, teu companheiro de Corinthians, veio aqui ao Bola da Vez e ele deu uma arrepiada boa no Vitor Pereira, mas eu nem tô pretendendo isso de verdade. Até porque você, com o Vitor Pereira, na Copa do Brasil, foi o artilheiro da competição e por pouco não foram campeões juntos. Mas com o português, vocês tinham esse tipo de abertura que você acabou de citar, que tem com o Lázaro? Não tinha. Basicamente não tinha. Assim, eu particularmente, para mim, o tempo com o Vitor Pereira, para mim foi de crescimento. Por quê? Porque eu jogava pouco, ou seja, eu percebia que eu precisava treinar mais. Por isso, eu não estou jogando, alguma coisa está errada. Então, eu precisava me dedicar mais. Para mim, foi um tempo de resiliência, de paciência, de entender, de fazer, faço parte do grupo e de crescimento individual. Agora, claro, nós tivemos nossos problemas e ele já não faz mais parte do Corinthians. Então, eu acho que assim, a gente precisa parar de falar dele no Corinthians, entende? Porque é algo virar a página. Já viramos, já passou. Hoje nós temos que falar do Fernando, do trabalho que ele está fazendo, do grupo que nós temos, dos jogadores. E é isso, a gente não pode ficar olhando para trás.
Então, o Vitor veio, fez o trabalho dele, pode ter dado certo, pode não ter dado certo, ele teve os acertos dos erros, personalidade é de cada um, não julgo o que ele fez, porque é uma questão dele, individual, é ele como pessoa. Agora, ele já passou, a gente tem que olhar para frente. Você sabia que era possível ter no mesmo time Juliano e Renato Augusto? Sempre soube, porque nós funcionamos assim, com o Silvinho funcionava assim. E ninguém falava que a gente não podia jogar junto. E tem características diferentes também, São né? diferentes, né? São características diferentes. Então, funcionou durante bastante tempo, tanto é que a gente fez uma campanha no Brasileiro boa, com o time performando, mesmo o Silvinho contestado. Classificação para Libertadores direta, então a gente teve um bom início. Depois nós nunca tivemos sequência, depois disso a gente não teve mais sequência. Então a gente tenta sempre estar junto, sempre que estamos jogando junto, a gente tenta se aproximar, mesmo sendo características diferentes, jogar junto, porque se conhece. Somos jogadores que temos a capacidade de leitura de jogo, de decisão, de achar um passe, de fazer 1, 2. Então é importante você ter isso, né? Claro que vai funcionar em todos os jogos? Não, vai ter jogo que não vai. Vai ter jogo que você vai ter que mudar o estilo ou característica do jogador, mas está tudo bem, desde que você entenda o que é melhor para a equipe no momento e aceitar. Não é questão corre mais, corre menos, vou colocar você porque você corre mais. Às vezes não é isso. O Corinthians tem uma série de jogadores, e você está nessa lista, que tem contratos vencendo no final de 2023. Como você não se liga muito em televisão, então eu vou te ajudar. Vou te trazer uma notícia boa. Por favor. Eu ouvi essa semana, acho que é na Rádio Transamérica, eles fizeram uma enquete colocando os nomes dos jogadores do Corinthians para a torcida do Corinthians votar. Pô, tal e tal, com contratos terminando em 2023. Você renovaria de quem? Então estava lá a enquete para o torcedor do Corinthians responder. E a esmagadora maioria respondeu que o seu renovaria sem pensar 2 vezes. Como é que está a conversa? Qual é a sua perspectiva? Se é que existe uma conversa? O que você espera? Bom, eu particularmente, eu espero a renovação e é o que eu quero. Eu estou feliz. Eu disse outro dia numa entrevista, eu estou feliz, me sinto completo, porque eu encontrei não só futebol, eu encontrei significado, de propósito de vida. Então, eu estou acrescentando várias áreas da minha vida. Familiar, meus filhos estão bem, minha mulher gosta de São Paulo. Então, é muito cedo para falar de renovação, porque nós ainda tem muita coisa que vai acontecer durante o ano. Mas a minha vontade é permanecer, a minha vontade é renovar, eu me sinto feliz, eu estou feliz, eu estou onde eu tinha que estar. Então, isso é o maior sentimento que eu posso ter. A diretoria te sinalizou alguma coisa nesse sentido? Não, ainda não houve conversa. De novo, né? Nós estamos há 1 mês e meio somente conversando. Normalmente os clubes esperam um pouco mais para conversar, faltando 6 meses e tudo. Não sou já mais um jogador jovem. Se você é um jogador jovem e falta 1 ano de contrato, o que você faz? Você renova imediato, porque o jogador pode ser vendido ou pode ficar livre no mercado. Quando se trata de um jogador um pouco mais experiente, o clube ele segura um pouco mais com direito, e como tem que segurar, porque você não sabe como é que é a questão de performance, questão de lesão, e o clube está se precavendo, né, de certa forma. Para a questão do atleta, o atleta fica, poxa, será que eu renovo? Será que eu não renovo? Mas eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque eu fazendo o meu melhor, eu performando, eu tendo desempenho, a renovação é consequência. Juliano, só para completar aqui, passar para o Plihal e para o Paulo, você toca num ponto de eu sou muito realizado, eu estou muito feliz. A minha esposa está muito feliz em São Paulo e é frequente, sempre que a gente vê algum jogador que já bateu lá fora, fez sua vida lá fora e volta, ele cita muito a realização de estar no Brasil. Parece ser algo que, independentemente do clube, da fase, o Corinthians em algum momento viveu pressão no ano passado, tem que dar resposta de resultado. No teu primeiro treino teve protesto, não teve? Foi no primeiro? Foi no primeiro. Estar no Brasil parece que satisfaz. A gente viu um Willian que não esteve feliz no Brasil, bateu e voltou pela pressão. O que é essa satisfação exatamente? É muita frieza que se vê lá fora, você sente falta daqui, adaptação de família em algum momento, se tem realização financeira lá fora, talvez não tenha uma plenitude familiar. O que mexe com esses jogadores que voltam aqui, parece que vivem essa plenitude só aqui? Olha, é difícil de falar porque é um caso muito individual, né? De pessoa para pessoa. No meu caso, essa plenitude ou esse sentimento de felicidade é porque eu consegui me encontrar em outras áreas da minha vida. Porque muitas vezes nós, os jogadores, pensam que ele é só jogador de futebol 24 horas por dia e não pode fazer mais nada. Eu vivo isso e eu só faço isso. E não. E eu consegui abrir a cabeça para outras coisas. Então eu gosto de andar em conversa sobre investidor, eu ando com um cara que constrói, eu falo sobre inteligência emocional com um especialista, eu vou converso com um pastor que é um amigo. Então, abre horizontes. Aí quando você abre o horizonte... Você não tem isso lá fora? Não tem.
Por quê? Porque você não tem um ciclo de amizade, você não tem pessoas... Tem pessoas capacitadas, mas você não tem essa conexão, né? Outra, o idioma também é difícil para muita gente vai para fora, não fala. Então, e o povo também não é um povo muito aberto. Então, o brasileiro gosta de se conectar com os outros. E aí isso faz com que você tenha esse sentimento de felicidade. Sem falar que você passou alguns sufocos, né? 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, você jogava ali pertinho, né? Foi. Jogava no Dnipro. Isso. E teve que meio que fugir de lá. Foi uma sensação muito difícil, assim, muito doida que eu vivi. Eu não consigo nem imaginar o que os meninos viveram agora. Porque eu estava lá e eu estava sozinha, minha esposa estava grávida, estava no Brasil. E aí o cônsul brasileiro me ligou e perguntou: tua família está aí? Eu disse: não, estou sozinho. E aí eles falaram: a Rússia está cercada, fica atento que a qualquer momento a gente está te colocando no avião. E eu sabia que a Rússia tinha cercado pela questão da Crimeia e era questão de horas para eles chegarem até Dnipro. Então a gente ficava numa sensação, num pavor, assim. Aí eles diziam: vamos ter treino. E daqui a pouco mandava uma mensagem: não tem mais treino não, fica em casa. Fica em casa, não faça nada, não sai para lugar nenhum. Então era desesperador. E eu vivi um pedacinho, né? Eu não chegou nem perto de invadir naquela época. Imagina os meninos que passaram. Sem dúvida. Bom, você falou agora um pouquinho. A tua ligação com o Corinthians começa enquanto criança, né? Enquanto criança. Conta pra gente. Olha, o Corinthians foi a primeira equipe que eu vi jogar. Foi a primeira equipe. Eu não tinha TV em casa. Então, a única forma que eu tinha de assistir jogo era na casa da minha avó, que tinha uma TV preta e branca, aquelas caixinhas assim, que você tinha que passar o bombril e ficar segurando. Curitiba? Em Curitiba. Ficar segurando, ficava alguém segurando e falava: não mexe, não mexe, não mexe. Essa geração não sabe nem o que é isso, né? Mas isso acontecia. Então, eu dormia nas quartas e domingo eu sempre ia para minha avó, porque eram os dias de jogos. E passava muito o jogo do Corinthians. Então, ali eu criei uma paixão, criei um amor e ali começou. Eu tinha 7 anos, foi quando assisti o primeiro jogo do Corinthians. Olha, 97 ironia boa do destino. Aliás, o destino foi bom para você, graças a Deus. A gente vai ter agora a primeira pergunta gravada do Bola da Vez de hoje, que é em cima de algo que você citou agora há pouquinho. O teu interesse por investimentos. É isso, Mauro Naves? Olá, Plihal, companheiros, um abraço a todos. Abração, Juliano. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho um amigo que é um consultor financeiro que me disse certa vez que estava até, através de você, tentando reunir um grupo de jogadores lá do Corinthians para bater um papo com ele, tal, sobre mercado financeiro, enfim, sobre aplicações. Não sei nem se isso chegou ou não a acontecer, mas aí eu te pergunto, você delega a outros, a uma corretora, a um gerente, as aplicações do seu dinheiro, ou você cuida pessoalmente, está todo dia olhando o mercado, você é muito interessado aí em acompanhar isso? E mais, esse tipo de coisa é conversado também no vestiário com os companheiros? Você está aplicando no quê? O dólar está subindo, o dólar está descendo, estou comprando isso, ou estou vendendo aquilo. Rola esse tipo de papo ou cada um cuida do seu dinheiro e não tem muito essa conversa entre um e outro, não? Um grande abraço. Obrigado pela pergunta, Malta. Até era para eu ter ido num restaurante dele, se eu não me engano, para fazer uma reunião lá sobre isso. Foi até um amigo meu que havia indicado. Durante muitos anos da minha vida, eu não sabia sobre finanças. E quando você não tem conhecimento, você vai colocar para pessoas cuidarem. Uhum. E às vezes você não escolhe a melhor pessoa. E no nosso meio é muito difícil de você saber quem é que é correto, quem é que não é, porque é uma questão que gera muito recurso, né? Muita oportunidade. Então, durante muito tempo eu investia sem saber. Então, deixava também muito dinheiro no banco. Nada contra o banco, né? Mas eu sem saber. E quando eu vim para São Paulo, que eu tive essa oportunidade de me juntar com pessoas que falavam sobre isso. E aí aquilo ali despertou, falei assim... Então é algo bem recente. Que mundo que eu vivo. Porque até então, quando eu saí do Brasil, a gente faz uma conta que é conta de exterior, CDBE que chama. Então você paga o imposto, você tem que fazer a declaração. Então, em termos de rendimento, de investimentos, te limita muito. Você só pode investir em VGBL, em Previdência e tal, você não pode entrar em ações, em nada. Então, como eu fiquei 6 anos fora, eu não conseguia fazer. Então, o dinheiro estava parado lá, estava rendendo bem pouquinho. Uhum. Quando eu voltei e eu comecei a ter acesso à informação, eu falei, cara, eu gostei disso, quero entender. E aí, quando eu comecei a entender, eu comecei a estudar sobre ações, sobre onde aplicar, sobre quanto tempo, o que é bom, o que não é, o que me dá retorno, o que não dá.
E aí eu peguei interesse por isso e comecei a investir. Então hoje eu tenho pessoa que cuida, né? Tenho um assessor que faz tudo, mas eu sei o que está sendo feito e isso não tem preço. E você auxilia a molecada nisso? Isso é parte do meu propósito que eu falo. Você está abrindo uma empresa para isso? Estou fazendo uma empresa não só para isso, eu estou abrindo uma empresa... Pensando pós-carreira? Não, estou abrindo empresa já. Entendi. Por quê? Porque o atleta ele precisa de assessoria. Então, a minha empresa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um serviço de concierge para o jogador. O que é? O jogador, muitas vezes, ele não tem tempo. Aí, você quer comprar uma passagem, por exemplo. Aí, você vai entrar no aplicativo, ficar procurando lá. Então, minha empresa vai fazer isso. Eu vou procurar a passagem, vou te dar 3 orçamentos e dizer assim, esse aqui é o mais barato. Ah, você nunca investiu na vida? Bom, a minha empresa, eu vou ter um parceiro que vai falar sobre investimento. Você quer aprender? Eu te ensino. Você não quer aprender, você vai ter alguém de confiança que você fala, pelo menos eu sei que está cuidando bem. Ele não quer tomar o meu dinheiro, ele quer me ajudar. Essa área te interessa muito mais do que, por exemplo, trabalhar como empresário de jogador? Ah, muito mais. Ou continuar dentro de campo como treinador, auxiliar? Eu não quero virar treinador, nem diretor, as coisas podem mudar, tá? Mas assim, particularmente, hoje não penso pós-carreira de eu ser nenhuma área do futebol. Falando desse jeito, comentarista também não? Também não. Também me comentaram. Fala, pode ser comentarista. Mas eu não. também, se eu tivesse essa grana toda para investir, talvez eu fazer um pré-contrato. Mas sabe por quê? Porque... Mas fala bem. Cara, me custou muito. Eu paguei um alto preço para chegar onde eu tô hoje. Eu paguei e ainda pago. Né? Eu abri mão de muitos momentos da minha família que não voltam. Aniversário de filho que não volta, dia dos pais que eu não participei, festa de casamento. Você vai priorizar a sua agenda familiar. Claro, não tem preço. Eu sei, não tem preço. Para minha família não tem preço. Então eu quero, quando eu parar, eu quero ser livre, né? De dizer assim, vamos viajar, vamos fazer qualquer coisa. Tô aqui, vou levar meu filho na escola, vou buscar, participar. Você transmite ser um cara muito instruído, alguém que teve uma formação muito boa. Essa formação é de casa, ao lado de 7 irmãos, ou é algo que a vida, a estrada te deu? A estrada me deu. Assim, eu tenho pais que eles não se formaram na escola, estudaram até a 3ª série. Tenho uma família, vem de uma família que pouca gente conhece a história, né? De um modo geral. Às vezes você olha o jogador de futebol, você olha só o ponto final. Fala, é famoso, joga no Corinthians, tem dinheiro e tal. Ninguém vê o processo que o cara teve que passar para chegar lá. Então, eu venho de família muito humilde. Né? Eu cheguei a passar fome na vida. Então, hoje você fala assim, pô, chegou a passar fome, não é possível. Juliano, não. Ele não. Entende? Porque eles não conhecem a dor. Mas a dor, ela é real. Então, a vida me bateu tanto, me calejou tanto que eu tive que... Quando você dormia com fome, a sua mãe que te falava para tomar um copo d'água? Minha mãe me dizia. Eu tinha nessa época, de 7 anos, eu estava com fome, chorando, e eu dizia, mãe, tô com fome. E ela dizia, filho, bebe água e dorme. Então, isso é um trauma muito forte, sabe? É a vida te batendo e te ensinando que as coisas elas não são fáceis. Então, que você precisa lutar e que você precisa correr atrás do seu sonho. Para mim, não tinha plano B. Não é? Vai ser jogador ou vai ser outra coisa. Não tem. Era plano A o tempo todo. Eu tinha que dar certo. Porque tinha muita gente que dependia de mim. Então, como é que eu ia dar errado? Então, não tinha. E aí a vida vai batendo e você vai ficando calejado, você vai ficando resiliente, você vai lutando contra e as coisas vão acontecendo. E você pensava desse jeito com 7, 8 anos de idade? Porque, não sei, Deus me abençoou de alguma forma diferente, assim, um entendimento diferente, que eu sabia que tinha algo diferente passava, né? Porque não tinha instrução, era um ambiente escasso, era um ambiente complicado. E eu consegui ressignificar muita coisa. Claro que depois eu trouxe muita bagagem, de muita coisa que eu passei, eu trouxe para a vida profissional. Hoje eu falo até para os meninos, por que os meninos, a primeira coisa que eles fazem quando chegam no profissional é comprar um carro? Por quê? Porque eles precisam ser aprovados pela sociedade, eles precisam ser aprovados pelo ambiente que eles são. E às vezes eles estão comprando aquilo por alguma coisa que eles passaram na infância. Você toca muito, o papo aqui é outro, né? Você fala muito da tática, de como você recua para entender que tem jogador de qualidade, do que você tenta orientar, do que você passou de fome, que é sério, um problema que a gente tem às vezes. E me parece que a sua relação com os mais jovens, na pergunta do Paulo, ainda pegando uma carona, ela vai muito além do dentro de campo. E você toca num ponto que parece que é bobo, mas é a relação com a rede social. Você fala, eles se abalam
muito com rede social. O que você vê dos jovens, não só do Corinthians, mas dos jovens que você conversou no meio do futebol? Como é que você vê o jovem de hoje, que ele se abala com rede social, ele precisa comprar um carro para se afirmar, ele não tem a cabeça do Juliano, que já passou dos 30 e viveu fora e hoje está pensando no futuro dele, com gente que constrói, que investe. O que mais te preocupa nesse jovem do futebol e do brasileiro? A primeira coisa que mais me preocupa é que o jovem ele não tem consciência disso. Porque ele acha que ele começou, que ele está no profissional, que ele começou a ter um bom salário, ele acha que ele já não precisa de ajuda, ele é autossuficiente. Ou seja, eu não preciso investir porque eu tenho um salário entrando todo mês e vai durar 5 anos de contrato, então eu estou tranquilo. Eu vou comprar um carro, mas eu não sei quanto que eu tenho que pagar de IPVA ou de seguro. Vou fazer tal coisa, mas eu não tenho conhecimento. Então, o que mais me assusta nessa geração de jovens é eles não estarem preparados para o momento. Todo mundo carrega problemas. Só que nós trabalhamos no futebol onde a gente está exposto o tempo todo. Então é uma fala maldita, aquilo vira um boom. É um jogo bom, você já é o melhor. Um jogo ruim, você não presta, você tem que ir embora. Então, extremo sempre. Você está sempre lidando com isso. Ainda mais no Corinthians. Como é que você vai lidar com isso? O jovem vai lidar com isso se ele não tem instrução, se ele não tem uma base familiar, se ele não tem uma cabeça desenvolvida. É difícil. Por isso, desculpa. Imagina. É difícil. Por isso que ele não consegue manter rendimento e performance por muito tempo. Porque ele saiu do 0, foi a 100. Não é só o posicionamento em campo. Não é, nunca foi. É por isso que eu falo sobre isso, e isso aqui é o que queima no meu coração, porque no final do dia, eu não estou falando de atleta, do jogador, estou falando de uma pessoa. O negócio é muito mais forte. Eu estou falando de uma pessoa que vai mudar a vida de uma família. Se eu mudar um jogador, a mentalidade dele, e ele ajudar uma família, são 7, são 20 vidas. Se eu mudar 2 jogadores, são 2 famílias. Se o negócio começa a mudar, quantas mudanças, transformações nas famílias que a gente não tem? E pais dentro do futebol que te ajudaram nesse processo, para que você chegasse nesse momento com essa cabeça, com essa consciência, dando essa entrevista que você está dando aqui para a gente. Quais os nomes de personagens que passaram pela sua carreira? Se é que houve esses personagens que você pode trazer aqui para a gente como importantes técnicos, jogadores. O Juliano de hoje para o Rony, aquele que foi o Juliano hoje para o Rony, aquele que foi para o Juliano na época. Bom, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém. Você pode querer todo o mérito seu, mas você não chega lá sozinho. E no meu caso, eu tive muita ajuda. Então, tenho famílias que não são nem conhecidas, mas eram famílias que proviam para minha casa, que pagavam cesta básica, tinha gente que pagava a luz. Então, tenho muitas pessoas para agradecer. No futebol, eu tive vários treinadores. Tive um treinador no futebol de salão, Vinícius, que eu lembro até hoje. Um dia, no meu aniversário, foi o primeiro presente que eu ganhei, foi um calção que ele me deu, um calção laranja. E ele vai estar ouvindo depois disso aqui, e eu um dia mandei uma mensagem para ele, falei, só queria te agradecer pelo que você fez por mim. Tive o Rodrigo, que foi irmão do Ricardinho, foi meu treinador na base do Paraná. Era um cara que saía de um treino do futebol de campo, ele me pegava carona, me levava para o futebol de salão, e estava ali sempre ajudando. Era um cara muito bem instruído, falava muito. Então, eu teve Paulo Bonamigo, um treinador que eu tive, Silas, outro treinador. Meu primeiro treinador foi Silas com Paulo Bonamigo no Paraná. Eles que me lançaram, 16 anos, me botaram para jogar num clássico contra o Curitiba. Só faltava o Silas fazer uma pergunta. Só faltava o Silas participar do Bola da Vez de hoje. Demais. Será que temos Silas? João Gonzalez, temos Silas? Muita coincidência. Fala, Juliano, para você, ainda sou o professor Silas, né? Da nossa época de Paraná Clube. Lembro que nós subimos você com 16 anos, lá no Paraná Clube, o Zete e eu. E a minha pergunta para você é o seguinte, o que mudou do Juliano que a gente subiu para o Juliano de hoje, depois de toda essa sua estrada na Europa e agora voltando para o Brasil? Um beijo grande. Obrigado, Silas. Um abração para você. Não Obrigado tem como não gostar do Silas, né? Bom, o cara é sensacional. Sensacional. E ele ainda foi meu rival no Grêmio. Na época que eu estava no Inter, ele foi meu rival no Grêmio. Bom, o que mudou? A questão de maturidade, né? As experiências que você passa, elas te calejam. Aí eu falo assim, o Juliano é bem instruído, o Juliano desenvolveu. Quer dizer, então, que eu tive uma vida que foi sempre assim? Claro que não. Eu cometi um monte de erro de menino, erro
em todas as áreas. Então, quando eu passei pelas experiências que eu tive, aí mudou a mentalidade e as coisas foram se encaixando. Então, mas desde o início, quando eu tinha 16 anos, eu sabia que eu podia chegar, que eu podia ser profissional. Eu já era profissional, mas digo, eu posso mais, eu posso mais. E o Silas e o Zete foram os 2 treinadores que acreditaram muito em mim no treino. Aí, às vezes, batia pênalti, aí não errava o pênalti, batia 1, batia 2, aí eles falavam assim, bate mais 1. Aí eles ficavam no ouvido assim, você é bom mesmo, hein? Quero ver, você é bom mesmo. Tá? Então, desde isso aí, era uma fala simples, mas aquilo ele já estava te instigando. Vamos ver como é que você lida com o elogio. Cara, então, isso você traz. Então, a experiência... De sentido também. De sentido. Então, as experiências que eu tive me fizeram ser mais maduro, mas eu sempre tive uma consciência de que podia chegar. Momento, assim, específico, mais emocionante que você passou no campo de futebol foi naquela Libertadores de 2010, quartas de final contra o Estudiantes? O gol da Fumaça? Foi inesquecível aquele momento, porque era 43 do segundo tempo. Eu não era titular também, naquela época lá, que era o Jorge Fossati, o treinador. E tem uma história legal que eu conto, até depois contei no filme. O Jorge Fossati, ele colocou o Edu, atacante, ele falou, Edu, você vai fazer o gol da vitória. Ele botou, acho que o Walter, não lembro, ele colocou um outro e falou, você vai fazer o gol da vitória. E pra mim ele colocou, vai lá, menino. Vai lá. Ele não falou nada. E eu entrei no jogo, 43, o pessoal fazendo festa, aí o Andrezinho acha um passe, eu chuto, a bola tá indo assim, parece que ela vai fora. Sim. Então, se você olhar na imagem, ela tá indo fora. E aí Deus falou assim, hoje não, né? Bateu ali e entrou. E ali foi um momento que eu fiquei... Não, o Inter estava sendo eliminado. O Inter não seria bicampeão da Libertadores se não fosse você. Simples assim. Foi um momento, então foi um momento muito histórico ali pra mim. Foi um divisor de água, sabe? Depois, claro, tive gol na final e tudo, foi claro. Campeão, mas se não fosse ali, o gol não contra o São Paulo na semifinal, 1-0, no Beira-Rio é gol seu. Foi. Aí na final, o primeiro jogo, eu faço gol também de cabeça lá contra o México, o Chivas, faço gol no jogo de volta. Então eu fiz gol em todos os jogos decisivos do mata-mata. E eu fui o melhor jogador da Libertadores daquele ano e eu não era titular absoluto. Então... Quando você perambula por Porto Alegre, você é mais requisitado. Aí a gente está vendo aí, ó, o gol da Fumaça que você acabou de relembrar e descrever. Acho que você não deve cansar de ver esse lance nunca. Quando você anda por Porto Alegre, você é mais requisitado por colorados ou gremistas? Gremistas. Bom, galera, vou ficando por aqui. Já deixa aí o seu comentário, o seu like, o que vocês achou do vídeo. Mais de 30 minutos, né? Acredito que já dá para o pessoal curtir um pouco aí, né? O vídeo foi muito mais longo, só que eu tentei deixar esse pedaço aí para vocês, beleza? Deixa o seu comentário, o que vocês estão achando desse time do Corinthians. Se vocês acreditam que o Corinthians pode brigar por algum título nessa temporada, né? No meu entendimento, né? Eu acredito que se o Corinthians focar, sentir, né? Na verdade, não é você chega lá, vou escolher o Brasileirão. Não é assim. Você tem que sentir em qual campeonato que dá para você ir, né? O Corinthians sentir. Ano passado, o sentimento foi a Copa do Brasil. E mesmo assim, o Corinthians conseguiu brigar no Campeonato Brasileiro, né? E isso estava com o Vitor Pereira, que é, né? Treinador aí que deu pra gente ver que ele é horrível, né? Não é lá essas coisas, não. E agora com o Lázaro, o futebol que o Corinthians está jogando, ele vai chegar ali num certo período da temporada, sentir que dá para brigar na competição X ou na competição Y. Acho que vai ser isso daí, né? Não vai ser um sentimento, não vai ser assim, vou fazer isso nessa competição. Vai ser um sentimento de qual competição nós vamos buscar. Mas se eu puder olhar e falar assim, fácil, né? O mais fácil seria as Copas, né? Ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Porque o Brasileirão tem que ter elenco. O Corinthians tem um time muito bom, só que não tem um elenco muito bom, né? A não ser que o Lázaro ache alguns jogadores ao longo do ano. Mas vamos aí acompanhar mais esse roteiro, mais essa novela. Valeu!